Muito bem, estamos de volta para falar um pouco mais sobre essa questão envolvendo a liberação de jogos no Brasil. E durante esse bate-papo, a questão minha jurídica, a questão do presidente aqui mais comercial, organizacional, eu trocando ideia aqui no intervalo, a gente chegou aqui até umas questões interessantes que eu acho que é bom para aquele telespectador que quer ver tanto a minha parte, que é a jurídica, quanto a parte comercial e operacional. A questão da operação do cassino e a operação do hotel, da rede hoteleira, ao que parece é bem distinta. Você tem uma PJ para um, uma PJ para outro. A indústria hoteleira ela ficaria com a parte de infraestrutura, de TI, da hospedagem em si, mas a parte da operação mesmo do jogo fica por conta de uma entidade específica. Eu queria entender até mais disso daqui, presidente, para a gente ver como é que funciona em outros países, como é que seria aqui no Brasil, eventualmente um hotel qualquer que aceitasse operar um cassino, ou melhor, o cassino aceitasse, né, estar dentro dessa rede hoteleira. Como é que funciona essa organização dos dois entes? Bom, primeiro que qualquer relação comercial, a gente subentende que ela tem que ser boa para ambas as figuras que vão trabalhar. Então, subentende-se que existe uma relação comercial, a exploração do hotel, como eu te citei, a montagem, a segurança da hospedagem, a segurança da entrada de hóspedes, a validação das FNRHs, que é a registra de hóspede, todo esse aspecto hospedagem, inclusive o que é oferecido em termos de espaço, né, para ter a VCB, RIA, RTs que garantam a segurança daquele espaço, fica a cargo realmente da hotelaria e dos espaços que ela entender como viáveis para exploração. Quando existe um interesse por parte dessas redes que fazem efetivamente a exploração dos jogos e mediante a liberação efetiva, seguindo o que for deliberado, provavelmente, não, haverá sim uma distinção entre a operação do hotel e a operação do cassino em si, ou dos jogos que serão explorados lá, em termos de receita versus despesas e todas as correlações que tem de jogos. A parte do hotel vai se dar em parte de infraestrutura, validação, estabelecimento do que é responsabilidade de um e de outro, mas não vai fazer uma correlação efetiva da gestão dos jogos em si. Tá? Então, normalmente, em vários países do mundo, você tem a operação dos hotéis e a operação dos cassinos de uma forma independente, só se correlacionando, que nem eu, como eu volto a citar, de uma forma embrionária, no sentido de que aquilo que eu estou locando, aquilo que eu estou, aonde eu estou colocando o meu cassino, vai ser um hotel seguro, um local que vai cumprir todas as exigências que a legislação preconiza. Eu acho interessante, né, para aquele que está em casa nos ouvindo, no direito penal, no crime, se eventualmente o cassino ele descumprir com uma lavagem de capitais ou com uma sonegação, a PJ do cassino ou aqueles diretores ou aquelas pessoas que atuam no cassino é que irão responder de forma isolada, nada se misturando com a rede hoteleira, que está ali para servir ao funcionamento, mas ela em si não opera. Então, criminalmente falando, isso é interessante, porque o direito penal ele exige uma conduta de uma pessoa específica. Para que alguém possa responder por uma sonegação fiscal ou por um crime de lavagem de capitais, é igual homicídio. Quem mata é que responde. Não tem como aquela pessoa que é dona da casa onde aconteceu o homicídio responder pelo homicídio só porque ela é dona da casa. A pessoa que estava dentro da casa que disparou é que vai responder pelo crime. É a mesma coisa em se tratando, ao que parece aqui, com o crime de lavagem de capitais ou o crime de sonegação fiscal. Quem sonegou ou quem fez a lavagem é que responderá se isso acontecer. Então, acho interessante para ficar claro que a parte criminal que eu tenho que fazer essa visualização, tudo, insisto aqui para aqueles que estão ouvindo em tese, de forma abstrata, até porque a gente espera que nada disso aconteça. Pois bem, em relação à rede hoteleira aqui em Minas Gerais, específico no estado de Minas Gerais, estamos preparados para receber cassinos? Na atual composição técnica, operacional dos hotéis, teria como os hotéis que ainda não são resorts, ou não necessariamente tem que ser resort, para receber cassino, teria como os cassinos serem implementados na atual conjuntura das redes hoteleiras? Olha,
Na verdade, assim, eu vejo com bons olhos isso. Eu acho que a gente tem que realmente avançar para isso. Isso seria para mim uma composição até social, né? Porque a gente tem essa parte da informalidade com relação a alguns jogos aqui, práticas no Brasil, todos nós sabemos e que eu sei que o poder público já faz as suas funções com relação a que isso não ocorresse, para que diminuísse essas incidências, mas elas ocorrem, né? Então a gente tem que tratar isso como uma realidade, não como simplesmente um fato jogado aí aleatoriamente. E a hotelaria, ela não só está preparada, como ela está ansiosa pela definição em termos legais do que será solicitado para que a gente faça as adaptações, né? Não é o mercado hoteleiro, até te citei no outro bloco, que ele não está tranquilo, muito por vezes, desde que a pandemia começou, turismo, lazer e hotelaria, ele tem sido muito prejudicado, todo o setor de serviço tem sido muito impactado, e isso reflete direto na expectativa e na realidade do que se dá para quem investiu em hotelaria. Então, o payback, né, o dinheiro de quem investiu em hotelaria há anos atrás, até eu citaria aqui, até antes da Copa do Mundo, nós estamos em 2022, você imagina, isso de 2013, a pessoa investiu e ela não teve até hoje o retorno financeiro. Então, essa é uma preocupação que a hotelaria tem, não só para a manutenção dos empregos, dos negócios e daquilo que foi aprovado em termo legal para a criação daquele prédio. Então, eu tenho um prédio que foi criado para ser hotel, ele vai ter que passar por um outro estudo de mercado para virar um residencial ou outra coisa. Então, assim, a gente está ansioso. No passado, como eu disse, tem vários lugares, inclusive aqui, se eu não estou enganado, era em Araxá, que tínhamos um cassino em Minas. Então, assim, a gente já tem um histórico de rápida adaptação para poder fazer a abertura disso com excelência. Então, a hotelaria, ela rapidamente ela se adapta às novas circunstâncias de mercado. Veja você, inclusive, o que a gente fez em termos de protocolos sanitários, que a incidência e o quanto a hotelaria é segura, não digo só aqui, né, no Brasil, mas principalmente em Belo Horizonte, Minas Gerais, que é uma correlação muito fácil que eu tenho e tenho acesso aos números. A gente se adaptou rapidamente ao que a Anvisa preconizava, ao que o Estado preconizava, ao que a Secult preconizava, e prestamos um serviço de excelência. Então, nada vai fugir de que a gente faça isso rapidamente. O que eu vejo como impeditivo, eu volto a salientar, é a questão financeira, de viabilidade. A pessoa os investidores terem realmente o fôlego financeiro para fazer uma adaptação, e isso custa milhões de reais, muito provavelmente. E aí o payback em quantos anos vai ter que se dar. Então, volto a dizer que o estudo de mercado de viabilidade desses negócios vai ser importantíssimo, seja em qual lugar seja possível se criar o cassino aqui em Minas. Mas isso não é um problema operacional, é um problema muito mais de gestão financeira. Muito bem. Então, nós trabalhamos aqui hoje no programa Segurança Jurídica Brasil, as questões envolvendo a rede hoteleira e os jogos de azar. Eu vim com a parte jurídica, com a parte aqui em tese do que poderia acontecer. Nosso presidente Guilherme Sanson veio falar sobre a questão hoteleira. Agradeço ao telespectador e principalmente ao Gustavo aqui, que nos subsidia, nos apresenta, para trocar essas ideias envolvendo os jogos de azar no Brasil. Obrigado. Passar a palavra também para o presidente se despedir. Bom, mais uma vez eu queria agradecer pela oportunidade, disponibilizar não só minha pessoa como o Guilherme, o presidente da BIH, mas como um colega aí da hotelaria que possa ajudar vocês nessa construção. Inclusive o Newton é um colega muito meu, pessoal, em termos de hotelaria, ele ajuda muito o turismo, está antenado com essas demandas. E também dizer que a BIH de Minas Gerais está à disposição também da hotelaria e dos meios de hospedagem, principalmente nesse momento todos os momentos desde que a pandemia começou muito difíceis, mas que a gente está ali à disposição, é voluntariado, a gente não tem ganho financeiro nenhum na gestão dos hotéis, muito pelo contrário, mas que os hotéis se sintam à vontade para nos procurar, para terem as melhores, o melhor know-how possível ou oportunidades de melhorias que isso vai beneficiar o Estado, a cidade e Minas Gerais, que esse é o principal intuito nosso. Obrigado. Obrigado para aqueles que nos assistiram. Obrigado, Gustavo. Um grande abraço e até a próxima.